Fala pessoal, beleza? Bom, voltamos aqui para mais uma aula, tá? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Terraform. Nessa aula, qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga evoluir agora. A gente já entendeu um pouco sobre recursos, a gente entendeu ali como que funciona o state, e agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com variáveis e com outputs, tá bom? Então a ideia é que a gente comece a avançar cada vez mais aí no nosso curso, tá? Beleza. Então agora, como a gente vai falar de variáveis, é importante a gente entender o porquê que a gente vai falar de variáveis, tá bom? Quando a gente não utiliza variável, que nem foi o caso da aula passada, a gente acaba tendo tudo chumbado ali dentro do nosso código, né? E aí ele se torna pouco menos reutilizável do que quando você tem um projeto que possui variáveis, tá? Porque imagina o seguinte, você tem um ambiente produtivo e você tem um ambiente ali de desenvolvimento. Esses dois ambientes, por mais que você queira replicar a infraestrutura, muitas vezes você vai querer uma configuração diferente ali para eles, né? Então você pode querer uma configuração onde a CPU da máquina seja menor em desenvolvimento, mas em produção ela seja maior, tá? Então pode acontecer isso daí fora outras configurações, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que é um projeto com variável e um projeto sem variável. Então eu vou criar aqui um main.tf só para vocês terem noção disso daqui, tá? Então aqui seria sem variável, certo? Tá. Copiar aqui de novo. Beleza? E aqui a gente tem um projeto com variável, tá bom? Beleza. Então aqui ele está vermelho porque a variável não foi criada, mas tranquilo, a gente vai só entender como que funciona isso. Então aqui a gente tem passando a criação de uma instância onde fica amarrado a configuração dessa instância, né? E aí isso daí prejudica a gente quando a gente vai levar para um outro ambiente, né? Para um ambiente produtivo. Pode ser que eu queira realmente uma T2 micro no ambiente de desenvolvimento, mas em um ambiente produtivo eu não quero que seja uma T2 micro, né? Eu quero que seja uma M5 e por aí vai, tá bom? Então é muito mais produtivo que a gente trabalhe com variáveis. Assim a gente pode ter variáveis diferentes para cada environment, tá bom? Bom, maravilha. Então como que funciona a criação dessas variáveis, tá? Quando a gente vai trabalhar com variáveis no Terraform, a gente geralmente tem um arquivo, tá, chamado verbos.tf, tá bom? Que é onde a gente de fato coloca aqui as nossas variáveis. Eu vou colocar aqui uma variável, vou colocar duas variáveis aqui, só para que a gente consiga entender como que funciona a estrutura da variável, tá bom? Então, o código do variables.tf ele pode ter quantas variáveis forem necessárias para o seu projeto, tá? E aí até um ponto importante de ressaltar, as variáveis ela funciona para o seu projeto como um todo. Mais para frente a gente vai entender que existe um tipo de variável, tá? Não nessa aula, mas uma aula futura a gente vai entender que existe um tipo de variável que é uma variável local, tá bom? Ela funciona apenas dentro daquele arquivo, diretório em específico, tá bom? Mas quando a gente chegar lá, isso daí vai ficar mais claro para vocês. Mas se atenta por enquanto somente nisso daqui, tá? No que a gente está aprendendo agora. Então, como que a gente cria uma variável? Sempre que a gente quiser criar uma variável, a gente vai colocar verbo, certo? O nome da variável, e esse nome é um nome para identificação dentro do nosso código, tá? Variáveis não tem nada a ver com o provider, nada do tipo. É uma variável de fato para identificação dentro do nosso código, tá bom? E aí a gente simplesmente abre chaves, certo? Abre chaves. E aí aqui dentro a gente precisa colocar alguns campos, tá? Então a gente pode colocar uma description, tá bom? Escrevendo aqui uh, um breve resumo do que é aquela variável, né? Para que fique claro para outras pessoas que gerenciam o mesmo projeto que você. A gente vai ter também um tipo, né?
E esse tipo aqui, existem diversos outros tipos e não apenas string, mas a gente vai entrar nesse conceito daqui a pouco. É mais para você entender a estrutura base das variáveis no Terraform, tá bom? E ela vai ter aqui um default que é de fato o valor base, tá? Então é o seguinte, imagina que você criou uma variável, mas você não definiu um valor para ela na hora de utilizar. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai utilizar esse valor como default aqui para preencher o campo que necessita dessa variável, tá? Daqui a pouco a gente vai entender isso daí, a gente vai ver de fato isso daí na prática, mas é mais para que vocês entendam a estrutura base, tá? Então a gente tem aqui hoje três variáveis, tá? E se a gente for comparar essas três variáveis, seguem basicamente a mesma lógica, tá? Então a gente tem ali o nome da nossa variável, que serve para identificar no nosso código, tá? Exclusivamente para identificar no nosso código. A gente tem uma descrição, isso daqui é simplesmente por boas práticas, tá? Para que a gente consiga descrever ali para os outros usuários o motivo daquela variável, né? Para que fique claro. A gente tem aqui o tipo da variável, a gente vai daqui a pouco avançar nisso, e a gente tem um valor default para caso você não preencha um valor para essa variável, tá bom? Então, beleza. Agora a gente consegue entender ali como que você cria, né? Qual que é a estrutura base de uma variável. O que, que a gente precisa fazer agora? A gente precisa avançar e ver outros tipos de variáveis que existem, tá? Então, primeira coisa, existem alguns tipos aí básicos de variáveis, tá? Então a gente tem uma variável que é do tipo string, tá bom? Deixa eu deixar ele completar já. Maravilha. Então a gente tem uma variável do tipo string, tá? Aonde o valor dela vai ser algum texto, tá? Pode ser qualquer texto aqui. Isso daqui é uma variável do tipo string. A gente tem também uma variável do tipo número, tá bom? Então vai ser qualquer valor numérico, tá? Então por isso que é importante que a gente tenha aqui o type. Beleza, então a gente tem uma variável que a gente consegue utilizar, sei lá, para dizer quantos gigas de memória, quantas máquinas a gente quer que crie, algo do tipo, tá bom? Beleza, a gente tem também uma variável do tipo booleano, tá? Booleano é aquilo, ou ele é true ou ele é false. Isso daqui serve muito para a gente dizer se aquele recurso vai ou não ser criado, para a gente colocar se aquela configuração vai ou não ser habilitada, tá bom? Então, esse daqui são alguns dos tipos que a gente tem. Então, variável do tipo string, variável do tipo número e variável do tipo booleano, tá? Beleza. Além dessas variáveis, a gente tem alguma outra? Tem. A gente tem mais algumas variáveis. A gente vai passar agora para a variável do tipo lista, tá? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Beleza. O que, que é a variável do tipo lista? Ele já criou uma map aqui. Eu vou tirar. A variável do tipo lista, ela funciona realmente para você colocar diversos valores, tá? Ah, que podem ser percorridos, tá bom? Então, no caso, aqui a gente tem o item 1, o item 2 e o item 3. A gente pode utilizar essa variável aqui para criar máquinas com nomes diferentes, por exemplo. Então, entenda que isso daqui é a posição 0, certo? Deixa eu deixar mudar que assim fica melhor. Essa daqui seria a nossa posição 0, essa é a posição 1 e essa é a posição 2, tá bom? É assim que você segue a ordem de contagem. 0, 1, 2, 3 e assim até o final, tá bom? Então é uma variável que em alguns casos ela vai ser útil para você, tá bom? Ela é uma variável do tipo lista que contém conteúdos string dentro dela, tá bom? Beleza. Além de variáveis do tipo lista, a gente tem um outro tipo de variável, que é uma variável do tipo map, tá?
ela é um pouco parecida com variáveis do tipo string, mas ela contém vários keys e values, tá bom? Então aqui, diferente da variável do tipo lista, que ela contém uma única key que se chama lista e os valores dela são diversos valores, como AWS, Azure e GCP. No caso de variável do tipo map, a gente tem aqui diversos keys, né, diversas chaves e diversos valores, tá bom? Então a gente pode ter uma chave que se chama dev, e para dev a gente vai ter uma configuração do tipo T2 micro, a gente pode ter uma chave do tipo prod, e para prod a gente vai ter uma configuração do tipo T2 medium, tá? Com isso daqui, a gente consegue entender o porquê que é tão importante a gente trabalhar com variáveis, né? A gente vai muitas vezes em um ambiente empresarial ter diversos environments. Quando você tem diversos environments, você precisa utilizar variáveis, tá bom? Isso aí é extremamente importante. Então a gente conseguiu entender como que é estruturada uma variável, sempre aí a base, né, description, um type e um valor default para garantir que caso você esqueça, tenha um valor aí definido para que seu código não quebre. E a gente já entendeu os tipos de variáveis que existem. Se você se aprofundar um pouco mais, e eu aconselho que você faça isso, você vai ver que existem outros tipos e existem algumas outras opções para você colocar dentro de variáveis, tá? Então, se possível, faz isso porque vai te ajudar bastante a aprender, tá? Depois da aula, tenta se aprofundar um pouco mais. Maravilha. Além da gente colocar variáveis aqui no arquivo verbos.tf, a gente pode ter um outro tipo de arquivo, tá bom? Que seria um arquivo chamado terraform.tfvars. Para que serve esse arquivo basicamente? Esse arquivo ele faz com que o Terraform carregue automaticamente essas variáveis que a gente vai colocar aqui dentro, tá? E vocês vão ver que como a gente coloca ela aqui é um pouco diferente, tá bom? Ela também é ideal para a gente conseguir separar configurações de código, tá? Então a gente pode ter um arquivo de tf.vars para desenvolvimento, a gente pode ter um outro arquivo tf.vars para produção, para homologação e assim por diante, tá bom? E como que a gente coloca os dados aqui? Basicamente a gente vai colocar da maneira mais simples possível, tá? Então a gente vai colocar project name, environment, AIMID, instance type e na frente a gente coloca os valores dela, tá? Então a gente cria elas de fato da maneira mais simples possível, tá? Não tem muito segredo aqui. E aí a gente vai ver daqui a pouco como que a gente utiliza de fato esse arquivo aqui, tá? Mas é mais para que vocês entendam que então a gente tem o verbos.tf, onde a gente geralmente vai utilizar muito mais ele, tá? Mas a gente tem também o terraform.tfvars, que ele é muito útil para quando a gente tem que trabalhar ali com configurações para diversos ambientes. Então a gente consegue fazer essa separação. E aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui no verbos.tf, que eu acho que é importante a gente falar sobre um tipo específico de variável. Quando a gente está trabalhando com variáveis, pode acontecer da gente ter um tipo de variável sensível, tá? Principalmente quando a gente vai obter valores de variáveis de uma pipeline, tá? Quando não for de uma pipeline, você não vai colocar no código e comitar uma senha de um banco de dados, tá? Você não vai fazer isso, tá? Mas quando você está usando uma pipeline, o seu Terraform vai obter a variável da pipeline e a gente vai ver isso daí mais para frente, então não esquenta com isso, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz para que ele não mostre essa variável, tá? Na hora que ele estiver rodando lá o seu Terraform Plan. A gente tem um tipo de variável
que seria o variável do tipo string com a opção de sensitive true, tá? Esse sensitive true, ele serve para você utilizar sempre que você tiver uma variável que não pode ser apresentada, tá? Importante, quando você coloca o sensitive como true, ele não vai criptografar o valor da sua variável, tá bom? A única coisa que ele vai fazer é ocultar o valor dessa variável nos logs, tá bom? E aí outra informação muito importante sobre isso. No seu arquivo de state, essa variável ainda vai aparecer. Então, por isso que eu falo, o arquivo de state, ele é um arquivo sensível que você não deve editar na mão, tá? E você não deve comitar ele no seu repositório, porque ele sempre vai conter informações sensíveis da sua infraestrutura, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Bom, beleza. Então, a gente pegou um pouquinho da base, tá? Isso aqui é mais uma base, a gente vai entrar muito na prática daqui a pouco para criar de fato um recurso com isso daqui. Mas beleza. Então a gente pegou um pouco da base de variáveis. O que a gente vai fazer agora? A gente vai conhecer um carinha chamado outputs, tá? E o que é esse carinha chamado outputs? Vamos criar aqui um arquivo outputs.tf, certo? E eu vou colocar aqui dois outputs de exemplo. Beleza. Para que serve esse cara aqui? Imagina que você está criando uma instância, certo? Você criou ali um EC2 e você precisa saber qual que é o IP dessa instância, tá bom? Então, como que você faz para saber o IP dessa instância sem você ter que acessar o console da AWS e ver o IP dessa instância? Você consegue fazer o seguinte: você vai criar um output muito semelhante a uma variável, tá? A estrutura dele ali. Então a gente vai ter o nome output, que é o tipo do recurso ali no Terraform, tá? A gente vai ter um nome que serve de identificação para a gente, então é o nome de identificação no nosso código, tá bom? A gente tem uma descrição que é novamente por boas práticas, para a gente conseguir transparecer para os companheiros do time a funcionalidade desse output, e a gente vai ter um valor desse output. O que é o valor do output? O valor do output geralmente é o resultado de um recurso que foi criado, tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, o valor do nosso output é o AWS Instance, certo? É um recurso AWS Instance. E qual que é o nome desse recurso dentro do nosso código? É o web. Beleza. Então ele vai no recurso AWS Instance.web. E o que ele quer desse AWS Instance.web? Ele quer o Public IP, tá? E como que eu sei? Vamos lembrar da aula de recursos lá? Como que eu sei se eu consigo obter esse valor, tá? A gente faz o seguinte, vamos lá na documentação de criação de instâncias. Vamos ver aqui, AWS Instance Terraform, certo? Beleza. Então, acessamos aqui a documentação de instâncias do Terraform. Se a gente descer aqui, ou se a gente vier no menu lateral, a gente vai ter os argumentos de referência. Isso aqui são configurações que a gente consegue colocar na hora de criar. E a gente tem também os atributos de referência, que são os valores que a gente consegue obter através de um output, tá bom? Então vamos clicar aqui no Attribute Reference. E aqui está todos os valores que a gente consegue obter em um output, tá bom? Então a gente consegue pegar o URN da instância, a gente consegue pegar o ID, consegue pegar qual que é o status dela, se ela está pending, running e por aí vai. E a gente consegue pegar aqui também o IP público dela, tá? Então é exatamente o que a gente tem aqui no nosso exemplo. A gente está pegando da nossa instância chamada web no nosso código, a gente está obtendo o IP público dela, tá? Beleza. Mas além disso, a gente pode deixar de maneira muito mais fácil, e a gente vai fazer isso daqui no exemplo. A gente pode pegar aqui, por exemplo,
e concatenar com algum valor para formar alguma coisa que seja interessante para a gente. No nosso caso aqui, a gente criou um output que mostra para a gente a URL para a gente acessar e verificar se está no ar ou não aquela aplicação. Tá? Então a gente colocou aqui http e dentro a gente está referenciando esse output, tá bom? Então é até bom para a gente conseguir entender que quando a gente está usando string e dentro dessa string a gente quer utilizar o valor de uma variável, a gente vai colocar o cifrão e a gente vai abrir chaves para que a gente possa então passar o valor de uma variável, tá bom? E é assim que a gente vai conseguir mapear uma variável, um output, seja lá o que for, tá bom? Então, beleza. Então aqui a gente conseguiu entender a base de como que é estruturado uma variável, de como que é estruturado um output, tá bom? O que que a gente pode fazer agora? Agora, de fato, a gente pode criar um recurso para a gente conseguir validar isso daí que a gente falou, tá bom? Então, para ficar muito mais prático aqui, eu já deixei um código pronto aqui, tá bom? Para a gente não perder tanto tempo indo lá em documentação, pegando exemplos. Eu quero que o curso seja dinâmico para que vocês consigam ter muito mais proveito praticando do que vendo o vídeo em si, tá bom? As duas primeiras aulas ali foram muito mais longas, mas eu quero tentar trazer um pouco mais de dinamismo para essas outras aulas. Então, beleza, vamos aqui no main.tf, vamos colar aqui o nosso código. Beleza, o que esse nosso código está fazendo? Ele está criando uma instância. Beleza, a configuração dessa instância, ela é uma AMI, né? Ela tem um instance type, certo? Ela tem aqui também as suas tags, tá bom? E é isso que ela tem aqui configurado. A gente não vai subir aqui nenhum user data, não vamos subir um servidor Apache, nada do tipo. A gente só vai realmente criar uma instância para que a gente consiga ver as configurações e uso de variáveis e output, tá bom? Mas eu já peço para você que no final da aula, tenta subir uma instância EC2 que contém um Apache dentro dela, igual a gente subiu na aula anterior. Qualquer coisa volta, vê a aula anterior, pausa e replica o mesmo código, tá bom? E aí você tenta utilizar o output e as variáveis, tá bom? Beleza. Então aqui ele está reclamando que não existe essa variável, tá? Ele falou, ó, não declarado, você não declarou nenhuma variável do tipo AMI, chamada AMI underline ID, tá bom? E a mesma coisa para as outras variáveis. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai criar essas variáveis aqui, tá? Vamos aqui no arquivo verbos.tf, vamos colocar aqui. Beleza, então agora a gente tem criado a variável de projeto, environment, instance type e AIM ID. Beleza, ele já parou de reclamar aqui, tá bom? Então a gente tem as variáveis criadas. Vamos criar também um output para que a gente consiga verificar qual que é o ID dessa instância. Então deixei um código pronto aqui. Beleza. Eu vou colocar aqui também. Não, vou deixar só esse output mesmo. Ele já vai servir para a gente. Maravilha. Se a gente vier aqui no arquivo de verbos.tf, a gente vai ver que para a variável do instance type e do AIMID, a gente não colocou valores, tá? E por que, que a gente não colocou valores? Porque a gente pode utilizar aquele terraform.tfvars, tá bom? Então vamos utilizar ele aqui para que a gente possa passar o instance type e o AMID, tá bom? Então, beleza. Então, a gente tem aqui o nosso arquivo main.tf, que efetua a criação de uma instância, tá bom? Inclusive, o nome da instância vai ser o nome do projeto, juntamente com a variável do ambiente, tá bom? Maravilha. Qual que é o nome do nosso projeto? Nosso projeto se chama Curso Terraform, tá?
E o ambiente aqui é o ambiente de dev. Temos aqui o output, né? E temos aqui o nosso terraform.tfvars, tá? Vamos abrir aqui então o terminal. Antes, deixa eu só mostrar para vocês, a gente não tem nenhuma instância criada, tá bom? Vamos lá para Oregon, que é onde a gente estava utilizando. Não temos nenhuma instância criada, tá bom? Vamos voltar então aqui no nosso terminal. Vamos rodar o comando terraform init. Deixa ele inicializar o nosso state. Beleza? Maravilha. Então ele inicializou o nosso state. Agora a gente vai dar um terraform pleno. Beleza. Vamos ver. Maravilha. Então aqui ele falou para a gente que ele vai criar um recurso. E além disso, ele trouxe uma informação nova aqui para a gente, que ele vai trazer para a gente um output, né? Um output que seria o Instance ID. Só que a gente só vai conseguir ver esse output a partir do momento que ele for criado, ou seja, depois que ele criar. Então, beleza, ele vai criar a nossa instância, né? Tá certinho, AWS Instance. Beleza, vamos vir aqui e dar um terraform apply. Ele vai novamente executar ali o output, o plain, né? Vamos dar um yes para que ele crie o recurso. Beleza. A gente tem que pegar a AMI. Vamos vir aqui, launch instance. Vamos pegar qualquer AMI aqui. Cadê? Aqui. Vamos pegar essa AMI. Beleza, ele falou que não encontrou a imagem, né? A gente está em outra região. Vamos alterar aqui então. Vamos dar um terraform apply novamente. Beleza, fez ali o nosso plane. Vamos dar um yes. Beleza, instance type. Qual que é o instance type que a gente está colocando? O T2 micro, ele está falando que não é elegível no free tier. Então vamos ver aqui. Qual que é o instance type? T3 micro. Vamos ajustar isso daí então. Então aqui, T3 micro. Vamos dar um terraform apply de novo. Vamos colocar aqui já, para ser mais rápido, o menos auto approve, tá bom? Beleza. Fez o plane, vai começar a aplicar, criando a instância. Maravilha. Então agora ele criou para a gente a nossa instância. Ele falou que ele aplicou um recurso. E aí o que ele trouxe de novo aqui para a gente? Ele trouxe o output que a gente pediu para ele. Né? Qual que era o output? A gente pediu para ele trazer o ID dessa instância. E ele trouxe aqui o ID da instância que ele criou. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse ID aqui, bom? E a gente vai lá no console da AWS para verificar se essa instância foi criada de fato, tá bom? Vamos lá na AWS, vamos aqui em instâncias, beleza? Ele criou aqui uma instância chamada curso Terraform, exatamente como a gente pediu, mas vamos ver se essa é realmente a instância que ele mostrou o ID. Beleza, dei um Ctrl F e de fato está aqui. Tá bom? Então a instância está ali criando, inicializou tranquilamente. A gente conseguiu validar então o funcionamento das variáveis, né? A gente conseguiu ver alguns tipos ali diferentes de variáveis e a gente conseguiu ver também o output, tá bom? O que eu deixo para vocês como exercício que eu quero que vocês façam para conseguir praticar? Eu vou deixar isso daí na descrição também, tá bom? Então a ideia é que vocês criem uma máquina semelhante à máquina que a gente fez na aula passada, tá bom? Você faça ela com um Apache dentro dela, com algum servidor HTTP dentro dela, tá bom? Que você obtenha o IP dessa instância e que você obtenha também monte a URL para que você consiga acessar e ver, tá bom? Tudo isso via output e utilizando também variáveis, tá bom? Bom, então acho que é isso.
A gente vai agora rodar um Terraform Destroy, tá? Menos alt-approve. Faz o mesmo, não esquece. Toda aula, quando você finalizar, destrói o recurso que é para você não ter custo enquanto você enquanto você estiver estudando sobre Terraform com a AWS, tá bom? É isso e a gente se vê aí na próxima aula.